Opa, tudo bem, nono ano? Então, tô dando uma passadinha aqui rápida, tá? Com vocês pra gente dar uma reforçada, uma revisada em tudo aquilo que a gente já viu até hoje. A gente começa a nossa revisão com inglês. Em inglês, nossos conteúdos foram um pouquinho complexos, mas nada assim de outro mundo, tá? A gente teve os pronomes reflexivos, os reflexive pronouns, a gente teve a zero and the first conditional, a zero e a primeira condicional. Então, a gente começa com o inglês. Vamos lá dar uma espiadinha no que seria. Pessoal, os pronomes reflexivos ou os reflexive pronouns são pronomes que a gente usa para descrever ações que recaem sobre a gente, tá? Ó, como vocês podem ver seus significados. O pronome pessoal I, ele no seu pronome reflexivo vira myself, que quer dizer a mim mesmo, eu mesmo. O you, ele vira yourself, que quer dizer você mesmo. O he, ele mesmo. She, ela mesma e por aí vai, tá? Agora, a zero conditional ela é usada para falar de coisas que são sempre verdades, como um fato científico. Ele traz alguns exemplos, ó. If students miss an exam, se um aluno perder um exame, the professor fails them. O professor os reprova. I get tired if I work too much. Eu fico cansado se eu trabalhar muito. Já a first conditionals a gente usa para falar de possibilidades no presente ou do futuro. Ó. If it rains, se chover, I will stay at home. Eu vou ficar em casa. If I wake up late, se eu acordar tarde, I will miss the bus. Eu vou perder o ônibus. Não é uma certeza absoluta. Por quê? Porque eu posso acordar mais cedo e não perder o ônibus. Ou pode não chover e eu não ficar em casa, entendeu? Pessoal, essa foi a nossa revisão. Espero que tenha dado para dar uma clareada assim nas ideias de vocês. Qualquer dúvida é só vocês chamarem no privado, tá? Conto com a participação de vocês na prova, tá? Agora a gente vai dar uma revisada, uma espiadinha naquilo que a gente viu em redação, tá? Até o momento. A gente viu o quê? Discurso indireto livre, a gente viu também o conto fantástico e a gente viu o texto de divulgação científica. São assuntos assim bem mamão com açúcar, bem easy peasy, bem facinho, tranquilidade. Bora lá? Bom, gente, o discurso indireto livre, ele é baseado no direto e no indireto. O discurso direto é quando a gente define a fala do narrador e definimos a fala do personagem. O indireto normal, ele é unido, é unido a fala do narrador com a fala do personagem. Já o indireto livre, ele resulta dessa mistura também, tá? Mas ele tem um efeito assim mais intenso. Por quê? Porque por meio dele, o narrador ele pode não apenas reproduzir indiretamente as falas dos personagens, mas também o que eles não falam, mas pensam, sonham, desejam. Ou seja, é uma descrição de falas mais complexas e mais intensas do que apenas separar assim. Fulano falou isso e aquilo. Ou então dizer assim, então fulano falou. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Não. É uma coisa mais intensa, mais complexa. Gente, agora o conto fantástico, o que seria ele? Bom, o conto fantástico é um gênero textual baseado no absurdo, na magia, nas coisas irreais, ou seja, que não são verdade, como por exemplo a magia, né? Bom, eu acho que não seja, mas pode existir, quem sabe, né? Enfim, ele é um estilo de texto, né, que é para contar essas histórias, como os contos de fadas, por exemplo, né? Que tem magias, que tem, né, todas essas coisas que fogem da nossa realidade. E assim, o conto fantástico no geral ele é feito da seguinte forma, na mesma estrutura dos contos normais. Ele tem uma introdução, né, onde a gente vai dar um breve resumo sobre o que vai ser a história, uma complicação, que é o problema, acontece algo que dá ruim e os personagens têm que procurar resolver. O clímax, que é o ápice, o auge assim, da história, quando de repente acontece algo que ninguém esperava. E o desfecho é a solução para aquele problema que a pessoa também não esperava.
Sua linguagem pode dar uma variadazinha, mas ela tem que ser feita, na verdade, de acordo com a forma padrão, tá, da língua. E os verbos, eles têm que ser empregados assim no passado, né? Como são histórias que já aconteceram, histórias que era uma vez, então tem que ser feito no passado, tá? Gente, por último, texto de divulgação científica, tá? O que seria o texto de divulgação científica? São textos, né? São obras com o intuito de trazer informação, trazer conhecimento a respeito de determinado assunto. A sua estrutura não é uma estrutura única, tá? Por quê? Porque depende muito do assunto, entendeu? Do que você vai falar, depende de quem fez esse texto, para quem ele fez esse texto e qual a finalidade desse texto, tá? E falando em finalidade, como eu comentei aqui, a finalidade dele é transmitir conhecimentos, né, da área científica e por isso são chamados de textos de divulgação científica. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão de redação, muito tranquila, né? Nada assim de outro mundo, vocês são muito espertos, muito inteligentes, acredito que todo mundo vai conseguir tirar uma nota satisfatória. Por hoje é só, tô com muita saudade de vocês, beijão e até a próxima.